Gravando. E aí, galerinha, boa tarde, tudo bem? Olha só, vou dar uma palha para vocês do que vai ser a aula de hoje, Física 3A. Na aula de hoje vai ser abordada força elétrica, lei de Coulomb e campo elétrico. Então vamos lá então? Olha só, o que se relaciona a força elétrica com a lei de Coulomb? Eu tenho duas cargas, ok, de mesmos sinais. Eu tenho essas cargas então se afastando, se repelindo. Se tiver sinal opostos, elas se atraem, né? Aquele famoso ditado, os opostos se atraem. Então, também acontece aí na força elétrica. Agora veja só, a lei de Coulomb então nos determina uma equação, uma situação para poder calcular qual é essa força que está interagindo. Então, olha só, eu tenho aqui K0 é uma constante, Q1 vezes Q0. Veja que esses caras estão vindo em módulo, então não importa se o cara é positivo, se o cara é negativo, o que importa é que esteja aqui o valor dele, certo? Como a gente vê tudo literal, então vai ser a letrinha correta dele aqui, ok? Sobre quem? R quadrado. O que é R quadrado? É a distância entre essas cargas, tá vendo? Então a distância entre as cargas eu vou ter então um R quadrado. Ok. Tudo isso vezes, tá vendo? Um Rzinho inversor. O que é esse Rzinho inversor? O que determina o vetor força elétrica. Então esse cara é importante? Lógico, muito. Então esse cara precisa ser analisado. Bom, se eu tiver mais de uma carga, tiver diversas cargas aí, o que acontece? Eu vou ter então uma força resultante sobre uma carga analisada. Força elétrica a gente vai analisar entre cargas, ok? Fechando três parênteses, vindo agora falar de campo elétrico. Campo elétrico vou ter o quê? Uma carga e um ponto. Quer dizer, não preciso analisar em outra carga, preciso de um ponto. Bom, então se nesse caso a carga for positiva, tá vendo? Ela vai querer empurrar meu ponto, então ela vai querer se afastar. Bom, mas se minha carga for negativa em relação ao meu ponto, ela vai querer se aproximar. Isso, o ponto não tem carga, tá? Um ponto qualquer, eu analiso então esse campo elétrico. Bom, como analisamos isso? A gente pode pegar a força elétrica e dividir por uma das cargas, certo? Bom, eu não uso muito isso, eu gosto, eu prefiro usar dessa maneira. K0 é a nossa constante, vezes o que no caso pode ser a carga, pode ser não, será a carga que está aqui, sobre R quadrado. Ah, mas quem é o R quadrado? Esqueci de colocar, né? R quadrado está aqui, ó. Esse é a distância, né? Então, R é a distância do ponto, a minha carga. Então, esse R está aqui. E não pode esquecer de quem? Novamente, do versor, porque esse cara é um vetor campo elétrico, ok? Beleza, galera? Isso daqui, ó, é a palha da linha de hoje. Lógico, vamos aproveitar então, falar de um exemplo, entender um pouquinho mais isso? Vamos. Então, já está resolvido na lousa. É o exercício de prova passada. Olha só. Determinar o vetor força elétrica resultante sobre a carga Q0. Então, o Q0 quem que é? Essa carga aqui dentro, tá vendo? Então tem o Q0 e em volta dela tem outras cargas. Qzão. São todas iguais. Então olha só, nomeei, dei nome aos bois. Carga 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Como todas elas têm o mesmo sinal, elas vão estar se repelindo. Tá vendo? Então, entre carga 0 e a carga 3. Mesmo sinal, então se repelem. Como eu quero a força nesse ponto, eu analiso nesse ponto ou nesta carga. Então, tá vendo? F30 se repelindo. Ah, mas e a 5? Tá lá, tá vendo? F50. E a 1? F10. E a 2? Tá vendo? Então, são cargas que estão se repelindo. Ah, mas se a carga 3 fosse negativa, você viu o quê? Sinal oposto vai se atrair. Então, vai ter esta situação. Beleza? Então, assim, deixei bem exemplificado o nosso DCL aí. Ok? Bom, tem coisa aqui na prova. Isso aqui vale meio pontinho geralmente, ó. Força resultante sobre a carga 0 é a soma de todas elas. Bom, como ela tem uma simetria, se observarmos, ela está sobre um arco de circunferência, eu tenho o quê? Que o módulo desses caras são todos iguais. Ok, se isso é verdade, a gente estiver analisando então o DCL, a força para cima com a força para baixo, se é igual, elas vão se cancelar. Então, escrevi aqui, ó, F10 mais F50 igual a 0. O que significa? Que F10 é igual a menos F50. Ok? Bom, aí olha só, essas duas forças estão embora sobre o quê? A 40, 30, 20. Ok, então vim e dei um zoom aqui, ó. Quem está aqui? A 30, 40 e 20. Lembra que módulos são todos iguais. A F40 com a F20 estão o quê? Inclinadas, então tem que decompor. Então decompus numa vertical e numa horizontal. Como ele tem o mesmo módulo, quer dizer, o valor que tiver aqui vai ser igual ao valor que está aqui, não vai? Então, F20J mais F40J, que é o J, componente do eixo vertical, dá 0. Beleza, o que sobrou então?
sobre essas duas componentes que são iguais, mais a F30. Então, ó, 2 vezes F20i mais F30. Beleza, galera? Tá aqui? Então, aqui eu vim e desenvolvo, então. Lembra que nossa força, a equação está aqui, ó. 2 vezes, porque 2 vezes são as duas componentes. A nossa constante, Qzão, no caso, vindo daqui, Qzinho, no caso, a carga que eu estou analisando, sobre a distância. Como é um arco de circunferência, a distância é o raio, certo? Então, R quadrado, vezes quem? Seno de 45. Por que seno? Porque, olha só, entre F40 e o eixo horizontal está sem ângulo, seno. Só que não acabou ainda, tem essa componente, tem em volta quem? F30. F30 está aqui, ó. K0, Qzão, Qzinho, sobre quem? A distância também é R. E no caso, nosso vizinho, que é o versor. Bom, só dei uma simplificada nisso. Lembrando que o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, certo? Na hora que você faz isso, algumas coisas vão se cancelar, chegando então nesta situação. Força no caso, Newton. Beleza, galera? Espero vocês daqui a pouco. Até daqui a...